Salve, salve, torcedor Massa Bruta! Bem-vindo ao canal aí, Antimong. Já quero agradecer a todos vocês aí que estão sempre curtindo, comentando e interagindo nas nossas redes sociais. Já vou pedindo para vocês também deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Bom, hoje a gente vai estrear um pré-jogo aqui entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, que vai acontecer nesse domingo aí aqui em Bragança Paulista. E para falar um pouco desse jogo, para falar desse confronto aí, esse grande jogo que vai ter aqui em Bragança Paulista, trouxe dois convidados aí, dois grandes amigos meus aí que eu conheci através do Bragantino, através do futebol, que é o Álvaro Ramalho. Fala aí, Álvaro. Aí a expectativa, como que tá? Tudo jóia, Marcão? Tudo bem, Thiago? Saudações aí à torcida Massa Bruta. Melhor expectativa possível, né? Jogo de 6 pontos, briga pelo G4. Expectativa aí tá muito alta. E É vamos pro isso aí. jogo sim. É isso aí. A previsão é de chuva, hein? Mas é só colocar umas 5 capinhas ali que resolve tudo, hein? Ô, Thiago Pacheco, prazer ter você aqui também. Grande jogo aí do Bragantino. O Bragantino que tá nessa fase boa aí. Podendo aí até pegar a vice-liderança aí nessa rodada aí. E a sua expectativa vai estar alta, hein? Igual a do Álvaro aí, não? Opa, primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, quando o pessoal assistir. A expectativa é enorme, né? Ficamos um tempinho aí sem jogo, uma fase meio depressiva, sem jogo para assistir do Braga, e agora esse jogo aí contra o Palmeiras, e como o Álvaro falou aí, jogo de 6 pontos, e bora buscar esses 3 pontos aí na visão, com casa lotada, né? E pressionar aqui o Palmeiras. É isso aí. E olha, ia fazendo um convite para vocês aí que morador de Bragança, região aí, bora lá apoiar o Bragantino aí, que o Braga está numa grande fase, fazendo uma excelente campanha. Vou fazer uma pergunta para você, Álvaro. Essa campanha do Bragantino aí, você já esperava ou é uma coisa que está te surpreendendo aí? Olha, surpreendendo positivamente. É claro que a gente esperava um bom campeonato aí do time. O Caixinha vem fazendo um excelente trabalho aí, uma grande surpresa o Caixinha no comando aí do Red Bull Bragantino. E eu acredito que está surpreendendo principalmente os adversários, né? Que o Braga vem fazendo a melhor campanha desde a época que o Red Bull adquiriu o clube, né? Então, desde o retorno à Série A, é a melhor campanha do Braga até aqui. E esperamos surpreender muito mais gente aí, muito mais adversários daqui em diante. E você, Thiago? A gente já esperava, conforme a empresa vem tratando o Braga, né, a Red Bull, bons campeonatos, né? Então, acredito que a gente não pensava, até tá brigando por título, né? Se você for analisar friamente aí os números, é lógico que 9 pontos, que acho que a diferença do Botafogo ainda são 3 jogos, e 3 jogos é muito jogo, mas numericamente falando, matematicamente falando, é possível, né? Mas beliscar uma Libertadores, realmente, para um ano passado que foi um pouco mais complicado, acredito que tenha surpreendido, e como disse o Álvaro aí, vamos surpreender muito mais ainda, e quem sabe até, né, para buscar o título aí esse ano ainda. Então, o Bragantino aí que se não tivesse, apesar que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, né? A gente fica falando assim, tipo, se tivesse ganhado do América, aqui que empatou, se não tivesse perdido pro Cruzeiro, mas são jogos que às vezes você pensa que os 3 pontos ali tá garantido, mas não é bem assim, né, Álvaro? Ah, com certeza. E o campeonato está mostrando exatamente isso, né? Não tem jogo fácil, não tem adversário fácil, não tem jogo decidido. Se bobear, entrar com a cabeça na próxima partida, ao invés dessa que é a atual, vai se complicar com certeza em campo. E agora o Botafogo que fez tá fazendo uma excelente campanha, né? Agora, né, faltando esses jogos para terminar, você acha que o Botafogo meio que se sente um pouco pressionado? Tipo, liderou o campeonato inteiro praticamente com uma boa gordura ali, né? Você acha que ele se sente um pouco pressionado, até com receio, tipo, começar a perder um jogo aqui, um jogo ali, se sente pressionado a perder esse título aí? Ou você acha que é difícil o Botafogo perder esse título aí? O Botafogo veio perdendo bastante ritmo, né, nos últimos 3 jogos. Então, são 3 derrotas aí consecutivas.
vem perdendo embalo, vem perdendo toda aquela gordura que tinha, como o Thiago bem destacou, a diferença aí é de 9 pontos. 9 pontos são 3 jogos também. Então, se o Botafogo não abrir o olho, tem aí Palmeiras, tem Grêmio, Bragantino. Tem o Braga aqui, né? Aqui, nós estamos... no caso aí, né? Bem lembrado. O Braga tá de olho também, né, Thiagão? Sim, pô. Se você for no confronto direto, você tira 3, são 6 pontos, vai, lógico, contando com o Braga ganhando sempre, né? Como eu digo, eu ando 81 quilômetros de São Paulo a Bragança, eu só posso pensar na vitória, que se for para sair daqui para empatar ou para perder, eu nem gasto meu rico dinheirinho nisso, né? Então, contando com a vitória com o Botafogo, são 6 pontos, e, nós já vimos viradas bem maiores que isso, né? Lógico, são futebol, enfim, o Botafogo pega o Goiás essa rodada aqui, como você disse, né, Marcão? Assim, analisando friamente os números, é óbvio que o Botafogo tem a chance muito grande de vencer, é o favorito, mas futebol, né? Agora... O nosso técnico é uma caixinha de surpresa. Verdade. Agora, essa rodada aqui vai dizer muito também o que pode acontecer no campeonato, né? Porque o Bragantino vencendo o Palmeiras, o Grêmio não ganhando Fortaleza, já joga uma pressão pro Botafogo ali também, né, o Thiago? Sim, tem essa, né? Porque a gente fala do Braga, óbvio, pelo coração, mas tem o Palmeiras, tem o Grêmio, tem o próprio Fluminense, o Atlético Paranaense também, que nós estávamos falando, né, em off aqui do Atlético Paranaense, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense pega o Curitiba, se você analisa a tabela, né, a classificação, o Atlético Paranaense tem uma grande chance de ganhar do Curitiba. E aí pega o Braga lá em Curitiba na próxima rodada. Então, também o Bragantino tem uma sequência osso duro aí, né? Mas Série A é assim, né? É disputado, é jogo, é uma final, cada jogo é uma final. Então, o Botafogo, eu acho que tem que olhar muito aí para os seus adversários. Eu conto aqui até o Atlético Paranaense. Flamengo, mas vamos ver também como é que o Flamengo vem depois da ressaca da derrota da Copa do Brasil, né? Mas acho que até o Atlético Paranaense ali, o Botafogo tem que abrir o olho, sim. E é um jogo contra o Goiás que, se eles não ganharem, virão aí outros jogos muito mais difíceis e, consequentemente, a tendência a perder do Goiás é cair cada vez mais e a gente, quem sabe, algemar almejar um título. E é interessante até, viu, Thiagão, complementando Opa, também, o próprio Grêmio enfrenta o Fortaleza está lá com 38 pontos lá atrás. Só que num tropeço do Grêmio também, que vem tropeçando aí também em alguns jogos, né, não é tão constante, Fortaleza, se vencer, vai a 41 pontos, ele fica a 1 ponto do Braga aí, na pontuação atual, né, então o campeonato está muito disputado, está bem, está todo mundo com chance aí, e o único que estava lá na frente, tranquilamente, que é o Botafogo, está perdendo embalo a cada rodada ainda por cima. Sim. E complementar, Álvaro, se você analisar a tabela ali, ó, eu tiro até o 9º lugar, Atlético Mineiro ali com 37, sem chance de título, mas uma briga ali entre os 4 primeiros, né? Então, tirando São Paulo ali que está com 31, que é o 10º, do 9º para cima, é uma briga muito grande ali de... Não digo o Atlético Mineiro para ser campeão, mas a briga da Libertadores ali vai ser uma briga de foice no escuro. Sim. Haja coração. Ainda mais considerando que, dependendo do vencedor da Sul-Americana e dependendo também do vencedor da Libertadores, abre mais 2 vagas aí, né? Então, pode ter um G8 igual já teve, né? Nos anos anteriores. Sim. Você vê que o campeonato é tão competitivo que, igual ali embaixo na tabela, ali, aquela briga de foice que eu sempre falo, né? Tem uns times grandes ali, perigosos a cair ali, tipo o Santos ali, que tá difícil de sair ali de baixo também, né? E jogar contra esses times que estão lá embaixo também é sempre muito complicado, né, Uau? E isso que você destacou é bem interessante, porque é exatamente o que vem acontecendo no campeonato, especialmente ali do 11º, que hoje é o Corinthians, né, que está com 30 pontos agora, até a atual rodada. O Corinthians estava perigando entrar na zona de rebaixamento. E com a vitória na última rodada que teve,
jogou simplesmente ele para 11º agora. Então, é bem interessante a situação agora do campeonato. Daqui para frente, a briga pelo o G4 vai esquentar muito, inclusive pelo título, e a briga pela zona de rebaixamento também vai esquentar demais também, porque vai todo mundo querer fugir da degola, né? É verdade. Ô, Thiago, você acha que ali embaixo da tabela, ali, você acha que vai ter algum time grande aí que vai estar caindo? Eu tiro o Vasco já. Para mim, o Vasco Melhorou bastante o Vasco, né? escapa e eu vou te falar, viu? Se tiver menos tropeço e aumentar um pouquinho mais, o Vasco vai para a Sul-Americana ainda. A não Sim. vai para a Sul-Americana ainda. Porque, como Eu não o sei se Álvaro você falou, chegou a acompanhar alguns jogos do Vasco aí, mas eles fizeram algumas contratações ali e sim, vem jogando pontuais, bem né? o Vasco aí. Bem... Sim, contratou o francês, né? O técnico também. Não me lembro de nome E, também, e mas melhorou detalhe que bastante o Vasco. Melhorou com o é, Bragantino, né? Acho que foi o primeiro, né? Se for pegar o 1-1 do Bragantino com o Vasco aí, o Vasco fez um excelente Foi. primeiro tempo, por exemplo. sim. Dali Perderam o foi gol aqui, né? melhorando. Né? E é o nosso E último tá com. jogo, né? No É, retorno. Mas eu acredito Pode que falar. respondendo essa pergunta aí, o Santos. Meu, e pior que tem Santos e Vasco, né? Então, uhum, um vai matar o outro ali, Esse né? campeonato, meu. E tinha muita gente, inclusive quem vos fala, que era contra esse negócio de pontos corridos. Que era aquele negócio de, sabe, mata-mata, tal. E hoje você vê assim, ó, nós estamos falando e tá tudo, tem tudo. Tem G4, tem Sul-Americana, tem... Meu, é sensacional esse campeonato. Tá... Na verdade, o Thiago, o campeonato aí, ó, ele tem a vaga para Libertadores, tem o campeão, a vaga da Libertadores, a Sul-Americana e os 4 rebaixados, e vai ser só um ali que não vai acontecer nada com ele. Não vai Não acontecer vai nada com classificar ele. nem para a sim. Sula e não vai nem cair, vai ficar ali. Não vai fazer Vai nada. lá. É, Que talvez não seja nada, mas para o clube que está perigando para não cair, seja uma glória ficar nessa posição também. Então vai ser até o que é. não faz nada tá comemorando. Porque se vocês repararem até na classificação aqui, a gente tem o Vasco com 26, o Goiás com 26, o Bahia com 25 e o Santos com 24. Então, 2 pontos Isso é aí, muito, a muito pouco, né, diferença El? como bem o Thiago destacou, 2 pontos aí é a diferença de uma possível vaga de Sul-Americana, na 15ª posição, ou a Sim. zona de rebaixamento. Né? Tipo, se chegar na última rodada, você brigar para não cair para uma Sul-Americana. Que Exatamente. coisa louca. Já pensou Viu? para Bragantino e Vasco, última rodada, o Vasco brigando, já estou viajando, mas é o último jogo, lá em São Januário. Mas o Bragantino brigando por um título, uma Sul-Americana, uma Libertadores, o Vasco brigando para não cair, e se ganhar do Braga, pode ir para uma Sul-Americana. É uma coisa Exatamente. fora do. Como, eu acho que não vou lembrar, que eu não sou bom de memória, mas eu acho que desse jeito, tirando o Botafogo que deu uma arrancada, né? Eu não lembro. Eu sinceramente Uma não lembro. arrancada tão grande assim, né? De o time poder cair ao mesmo tempo, porque daí vai abrir vaga para a Sul-Americana. Sim. Viu, Al? Falando na tabela aí, né? A gente que antes da Red Bull aí, a gente vivia sempre olhando só para cima, né? Tentando alcançar lá os primeiros lá e muito preocupado para não cair, né? Agora a gente vê lá, agora a gente tá lá em cima na tabela. E olhar lá para baixo, lá, ver bastante time grande aí perigando a cair aí, vou falar a verdade pra você. É uma sensação gostosa aí, falei. Detalhe que são times muito tradicionais, né? E inclusive times que jamais foram rebaixados, né? O Santos, principalmente aí. É muito bom ver que o investimento está rendendo bons frutos. É bom ver que hoje em dia tem um jogo duríssimo contra o Palmeiras e, dada a circunstância aí, os dois estão brigando pela vice-liderança do campeonato. Então, é um momento muito bom do clube, um momento muito bom dos jogadores e do Caixinha, e demonstra que o projeto está indo de vento em polpa, né? E a gente espera que daqui para frente melhore. E aí, Thiago, essa tabela aí que agora vai ter os jogos difíceis aí, né? Porque conforme vai afunilando o campeonato aí, a tendência é que os jogos seja mais complicado, né? Tanto com aqueles times que estão ali, que eu falo que é a briga de foice lá embaixo, estão lutando para não cair,
como aqueles times que também estão ali em cima, ali, brigando por uma vaga direta à Libertadores, né? Como que você prevê esse final de campeonato aí, ô, Thiago? Olha, realmente, Marcão, chega num ponto do campeonato que é briga de foice mesmo, né? Se você analisar aqui os próximos jogos do Braga, eles são contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense que estão ali em cima. Aí depois pega o Santos na Vila. E aí, imagina, daqui 2 rodadas como é que vai estar o Santos. E você pegar um time grande, né, jogando na sua casa e brigando para não cair. E aí depois pega o Fluminense em Bragança, que é mais um time que até agora está brigando pelo G4, né? E depende muito também do que vai acontecer com eles na Libertadores. Então, para falar a verdade, é gostoso. Como a gente fala, né? É bom viver isso do que você vivia lá brigando com Volta Redonda, com todo respeito, mas com Volta Redonda para não cair para a Série C, não cair para a Série B. Então, pô, não adianta, até o final vai ser, como diria o outro, haja coração. Mas com a intensidade que o time está e do jeito que está jogando, acho que a gente não tem que temer ninguém, não. Continuar nessa pegada aí. O que fez com o Grêmio aqui em casa, por exemplo, pô, com o América Mineiro também fora, mas principalmente o Grêmio eu pego, foi um jogo de acho, mostrar que estou aqui, me respeite e vou brigar por mais aqui. Se o Botafogo bobear, nós vamos para as cabeças e vamos ser campeão. Sabe, foi um jogo... Diga aí, diga. Fala. Não, e é interessante que você falou do jogo do Grêmio, porque a forma como o Caixinha organizou o time anulou completamente o esquema tático do Grêmio. Acabou. Não deixou o Grêmio jogar aqui em Bragança, o Braga dominou o jogo o tempo todo, até sentiu alguma pressão ali no final do segundo tempo, no comecinho, e no comecinho do primeiro tempo também, que o time ainda estava se organizando em campo, mas logo depois não tomou mais nenhum susto na partida e honrou o mando de campo, né? Mostrou que em casa ele é bem forte e impôs o jogo do Braga, né? Sim. E aliás, o Álvaro falou uma coisa também que a gente tem que citar, que a nossa última derrota em casa foi contra o Cruzeiro na terceira. Faz tempo, hein? Pô, eu tava nesse jogo aí, Jesus amado. Eu tava também. O joguinho horroroso que foi esse Meu daí. Deus do céu. Até hoje, Álvaro, tem derrota que você não entende. E tem umas derrotas que eu tava falando com o Marco aqui, tem umas derrotas que você fala assim, pô, o time foi melhor, tal. Mas você vê o Cruzeiro aí, foi aquele erro da Derlan, nós tomamos gol, um erro, acho que foi do Natan, se eu não me engano, ele chuta, toca uma bola errada, ou vai cortar uma bola errada e o Cruzeiro faz o gol. Aí o Aderlan é expulso logo depois. Aí acabou com o jogo. E você vê que o time do Bragantino é melhor que o Cruzeiro. Isso. E o tempo disse isso, né? Com todo respeito ao tamanho do Cruzeiro, estou falando do time atual do Cruzeiro. E a última derrota em casa, né? Então, como você falou, nosso mano de campo está sendo show de bola. Depois disso, não teve mais derrota. E é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. E para um Campeonato Brasileiro assim tão disputado, assim, é importante você ter esse fator casa aí, porque os times também já vêm com aquele pé atrás que já vai saber que aqui vai ter jogo difícil, né, Uau? Com certeza. Inclusive, até uma coisa que eu tinha comentado na nossa entrevista, o Braga antes era conhecido como um time muito violento antes da Red Bull. Era um time muito violento, que batia muito, e os caras vinham jogar aqui em Bragança com medo de ter jogadores lesionados aqui em Bragança. Agora é exatamente o contrário. Agora o Braga joga... Exato. Não, era só pancada. Era nível... Era complicado mesmo. Né? MMA. Eu ia falar... Era nível UFC. Cara, não tinha um jogo que o narrador não falava. O time do Bragantino só bate. Não jogador machucado do outro time, não tem como não ter. É verdade. Os técnicos comentavam, né? Falavam assim, lembrado, tomar cuidado no jogo, porque o Bragantino é um time violento, é o time mais faltoso do campeonato. Agora você vê exatamente o contrário, né? Eu lembro bem dessa época aí, que era o campeão em expulsões, cartões vermelhos, e também cartões amarelos. Era um time muito faltoso. Então a gente vê que hoje o Bragantino, ele
dá medo por outro motivo, né? Agora é pela qualidade do futebol, né? Bem, falar em qualidade de futebol do Bragantino aí, tanto na sua participação como na participação do Thiago, eu comentei que teve uma entrevista do Pedro Caixinha aí que ele falou que gostaria que o Bragantino entendesse, ele queria colocar na cabeça do jogador que o campeonato ele tem que jogar fora de Bragança como joga em Bragança, ou seja, intensidade. E isso acho que ele conseguiu implantar no time, né, Thiago? Você vê dessa forma também ou não? Sim, sim. Até hoje ele cita, né, na entrevista da 102, justamente essa intensidade que ele conseguiu no time, né? E o mais legal é que ele está falando também dos retornos, né, de alguns jogadores, né? E aí, como todo ser humano, né, Marcão, você tem uma pressão, você tem uma sombra, consequentemente ele rende mais. Então, ele quer ter todo mundo ali para justamente... E o legal é que ele sabe usar, né, isso, né? Ele trabalha o time conforme o adversário, né? Então, acho isso excelente do Caixinha, né? Além de um bom estrategista, ele também sabe tratar o psicológico do jogador, né? Mostrar, por exemplo, hoje ele cita também na entrevista que ele mostra essa importância de cada um, né? Você tá aí no Luan Cândido, por exemplo. Luan Cândido é um cara que, se você pensar um tempo atrás, não era utilizado. Lógico, também teve uma lesão séria, mas hoje o Luan Cândido ele é mais utilizado. E você vai puxar, todos são utilizados, né? Até pela necessidade mesmo, né? De tanta lesão. Então, você vê que ele tem um grupo na mão dele, né? Além de o cara ser estrategista, o cara é inteligente pra caramba, né? Na questão do futebol em si, nas palavras também. Eu acho sensacional, meu. Para mim, não é porque ele treina o Bragantino, não. Para mim é o melhor técnico português, é o Pedro Caixinha. Você guarda esse nome aí. Tô falando, pode muita gente pensar porque torce pro Bragantino, como eu falo, e o pessoal fala, torce pro Bragantino. Eu falo, então, o tempo dirá. Porque além de um bom estrategista, o cara é inteligente, o cara sabe mexer com o grupo, né? E outra, Thiago, outros pontos de qualidade dele que eu percebi assim, desde quando ele chegou, você vai observando o jeito do treinador, né? Você lembra quando ele chegou na estreia contra o Corinthians no Paulista? O Bragantino já estava com aquela zica ali de ter bastante jogadores machucados, né? Até que ele precisou dar mais oportunidade pro Bruninho, o Gustavinho. E ele é aquele tipo de treinador, assim, que acho que eu falei naquela participação do Álvaro, que ele não dá desculpa, né? Tipo, se ele se perde ou empata, ele não dá desculpa. Tem muito jogador machucado, tem muito jogador suspenso. Eu nunca vi ele dar essa desculpa, sabe? E os treinadores brasileiros, geralmente, principalmente aqueles mais estrela, né? E perdemos porque temos bastante desfalque, precisamos mudar muito time. E o Pedro Caixinha, não. O Pedro Caixinha, ele, mesmo tendo bastante jogador machucado, aí ele conseguiu dar um corpo o grupo, né, e dar oportunidade para todo mundo, você vê que as coisas rendem na mão dele, né? Sim. Ele é daquele tipo de pessoa que ele não traz mais uma problemática, né? Como diria outro, ele traz a solucionática. Ele traz a solução, ele não traz o problema. O problema é esse, vamos resolver. E é o que ele está fazendo. Ele até cita isso hoje também na entrevista da 102, essa questão das lesões. Aliás, né? cortando um pouquinho você aí, Thiago, mandar um abraço lá pro pessoal da 102 lá, que foi uma bela de uma live lá com o Pedro Caixinha. Sim, inclusive tirei as colas justamente dessa entrevista dele. E foi bem legal, porque ele mostra justamente essa questão que ele sabe trabalhar também, óbvio, né, o campo, mas fora do campo também, né? Ele até cita também numa coisa que nós estávamos conversando aqui, da questão que ele diz até que tem um termo em Portugal lá que se você regar muita planta, jogar muita água, a planta morre, né? E ele estava dando esse exemplo do jogador, que se você ficar ali, né, aquela intensidade 24 horas, ele tá falando nem de questão muito física, ele tá falando mais do psicológico, né? Então, por isso que teve esse tempo de descanso e tal. É lógico, não só ele, mas como toda a comissão técnica, né? Então, você vê que é uma pessoa inteligentíssima, tanto dentro das quatro linhas, quanto fora das quatro linhas, né? Então, para mim, tudo que está acontecendo é óbvio, é um conjunto, né? Mas, assim, o técnico é excepcional. Esperamos que ele fique aí por muito tempo ainda em Bragança, né?
Inclusive, né, uma das preocupações do Bragantino, pelo que a gente acompanha, né, nas informações aí do clube, é exatamente essa preocupação em manter o Caixinha, porque vários clubes estão numa situação complicada no campeonato, a gente vê a classificação hoje em dia do Brasileirão, muitos times estão querendo um técnico que consiga trazer o time para a mão, né, poder comandar ali sem ter outras interferências, né, ajustar o time em meio a tanta imprevisibilidade que são as lesões, suspensões por causa de cartão amarelo, ou até mesmo eventuais vendas, que o Bragantino não está tendo tanto problema de venda de jogador, mas outros times têm, né, de perder grandes jogadores aí para times maiores ou times do exterior, e o Caixinha sabe lidar bem com essas imprevisibilidades, né? Ele vai lá, mexe no time. Uma coisa que eu tinha comentado até na entrevista que eu fiz ali com o Marcão, ele muda bastante o time. É difícil ver ele repetindo exatamente a mesma escalação da partida anterior. Então, é uma preocupação muito grande até do próprio clube em manter o técnico, porque a gente sabe que, tanto para nós, né, da torcida, quanto para o próprio clube, o trabalho está sendo muito bem feito por ele. Então, é importante manter ele da mesma forma que é importante manter os jogadores no clube, né? Então, Thiago, e o Álvaro, falando aí do Pedro Caixinha, né? Sobre a intensidade, que ele sempre fala muito de intensidade, né? Que eu vi uma entrevista do Matheus Fernandes, aliás, foi para 102 também um tempo atrás, que ele fala que todo dia o time treina que ele perde e recupera ali no ataque ali para já tentar recuperar a bola no campo de ataque ali para já construir a jogada de gols ali. Eu acompanhei alguns treinos lá também, até que nós estávamos falando do Capixaba aí, né, que é um cara bastante intenso aí, né? Você vê que os treinos do Bragantino, principalmente tem um preparador físico lá, da comissão lá, que é um cara bastante enérgico, assim, não assim em cobrança, mas você vê que o cara é bastante competitivo. Então, no grupo é bom ter esse tipo de pessoa, assim, que vibra com o treino, vibra nas jogadas, porque isso aí também contagia o companheiro ali que está ali buscando ali algo a mais ali, né, o Pablo? Com certeza, né? E é como a gente estava comentando, né? O Juninho Capixaba, ele é um jogador que bota fogo, né? No clube. Você vê que os jogadores meio que acordam na hora que ele já pega a bola, divide. A gente vê que ele dá muito trabalho para o adversário e sempre está se apresentando e forçando o time a ir para o ataque. Ao mesmo tempo também que, quando é para se defender, ele retorna, volta, tenta roubar a bola a todo momento, leva pancada, faz falta, toma cartão amarelo, mas ele sempre está ali na disputa da bola. A gente precisa de jogadores assim mesmo para incendiar a partida ali, e é o que pode ser o diferencial entre um empate e uma vitória, né? Verdade. Ô, Thiago, falando um pouquinho aí Vamos falar um pouquinho aqui do jeito que a mídia anda vendo o Bragantino aí, né? Você acha que a mídia protege muito os times da capital? Porque a campanha que o Bragantino está fazendo aí, não é já para o Bragantino estar sendo bem mais falado na mídia tradicional aí? Não só pela campanha, né, Thiago, mas pelo que vem jogando também, né? Não, Marcos, tocou num ponto que tem que tomar Pode até um falar à cuidado. vontade aí, então. Para tomar um pouquinho de cuidado para falar sobre isso. Até um advogado aí, Não, você falou, tem advogado por aí, qualquer coisa. Fica só para ele depois. A gente depende de qualquer coisa. Não, para mim é uma baita má vontade da imprensa, que a gente chama. É que graças a Deus hoje tem internet. Eu que moro ainda em São Paulo, dou graças a Deus de poder ouvir a 102, poder ouvir a Rádio Futebol Total, sabe? Poder bater papo com vocês aqui, porque, sinceramente, hoje eu não vejo programa esportivo a não ser de Bragança, entendeu? Porque é irritante, é uma má vontade. Eu não digo nem questão assim, expressar sua opinião, né? Cada um. Mas eu acho que a partir do momento que você é um jornalista estudado, formado, acho que você tem que tomar cuidado com determinadas opiniões que você dá, por falta de respeito, né? Que eu acho que está faltando um pouco justamente respeito dessa
pseudo-jornalistas. Vou dar um exemplo, você falar que o Bragantino tem uma torcida pequena é uma coisa, agora você falar que o Bragantino não tem torcida é outra, é uma ofensa a mim, uma ofensa ao Álvaro, é uma ofensa a você, é uma ofensa ao seu Vicente, é uma ofensa a Guerreiros, é uma ofensa aos fanáticos do Puleiro, é uma ofensa para todo mundo. Aí gosta do Braga, né? Você entendeu? Então, assim, não ter torcida é diferente de ter uma torcida pequena, né? A gente ama, mas nós não somos cegos, entendeu? Nessa questão, assim, a gente sabe o que a gente representa, onde a gente pode chegar, onde a gente vai, enfim. Mas, então, eu acho que tem muito jornalista, pseudo-jornalista, pegando o microfone e virando vuvuzela, entendeu? Então, isso me irrita bastante, porque eu acho que respeito, independente de ser jornalista, advogado, professor, enfim, cabe em qualquer lugar. Então, eu acho que está faltando um pouco dessa questão de respeito com o Red Bull Bragantino, com os torcedores, com quem trabalha, com os profissionais que ali estão, enfim. Mas o mundo, eu digo que o mundo não dá voltas, o mundo faz rotação e transação. Então, um dia a gente vai ver quem está certo, quem está errado. Eu acho assim, uma questão de opinião é uma coisa, a falta de respeito é totalmente outra. Não são totalmente antônimos, o pessoal meio que extrapola um pouco, né? A gente vê muito a mídia destacando ali situações em que o Bragantino jogou muito bem, fez um bom resultado, placares expressivos aí contra times muito tradicionais e times grandes, e ao invés de elogiar o desempenho do time do Bragantino em campo, destaca as falhas do adversário que teriam levado à derrota do clube contra o Bragantino. Mas espera aí, o Bragantino vai lá, anula a estratégia do time adversário, anula os principais jogadores, faz uma boa partida, um bom desempenho, faz um golaço aqui, um gol bonito ali, dribla todo mundo em algum lance importante, para depois a mídia poder chegar e falar que tropeçou em Bragança ou tropeçou contra o Bragantino. Precisa ter um pouco mais de respeito, porque o Bragantino ele teve uma história muito boa lá no começo dos anos 90, que foi já um grande time do interior, voltou agora, nessa época agora da Red Bull, vem fazendo uma excelente campanha nesses últimos anos, né? É o quarta temporada seguida na Série A, vem dando trabalho no G4 quase o ano inteiro, e ainda assim a mídia insiste em dizer que tropeçaram contra o Bragantino. Então, precisam começar a olhar com um pouco mais de carinho ao clube, à torcida, à cidade, porque o time representa a nossa cidade também, e tirar esses estigmas aí que o Thiago bem destacou, de que não tem torcida, não tem pressão. Tem pressão sim, a torcida pressiona o clube, né? Busca resultado. Teve situações aqui que eu posso até destacar nos últimos técnicos que a torcida, lógico, não é de quebrar ônibus, não é de ir invadir centro de treinamento, mas pressiona sim, a ponto do próprio técnico reclamar, viu? Vocês estão pressionando que prejudica o desempenho. Não, a gente está buscando o melhor para o clube. E a mídia precisa começar a ver isso com mais carinho também, porque o Bragantino, querendo ou não, é uma novidade na Série A, né? Apesar de ser a quarta temporada já, não é tão novidade, mas ainda por estar surpreendendo muita gente aí, muito time grande, com uma história muito rica, e aos poucos o Bragantino ele precisa, os jornalistas, né, precisam analisar melhor o que está levando essa sequência de vitórias, essa sequência de desempenhos bons, ao invés de ser sorte. Não, é trabalho isso daí, e precisa mudar essa visão que está tendo do clube e da torcida também, porque a torcida também está empurrando e está participando a cada jogo, e a gente espera que passem a respeitar cada vez mais a história do clube, da torcida e da cidade. Ô, Marcos, só mais uma coisinha que o Álvaro bem colocou aí de tropeçar, né, de tal. Eu não vou dar nome de jornalista aqui, porque também, para mim, nem assisto, mas nem vejo. Mas chegou ao ponto, quando o Bragantino ganhou de 4-0 do Flamengo, o pseudo-jornalista virar e falar que o Flamengo escolhe jogo para jogar. Eu vi muito isso, né? Sim. Não, viu, o Thiago?
Esse papo aí, por exemplo, você pega o Flamengo, né, que todo mundo fala, porque se você olhar jogador por jogador, tem bastante jogador ali de seleção e tal. Mas já faz muito tempo, depois que o Jorge Jesus saiu de lá, que tem esse papo do jornalista, né? O Flamengo escolhe jogo para jogar. Então não escolheu ganhou jogar porque domingo, não quis então. jogar. Aí eu te pergunto, não escolheu jogar domingo, então? É um exemplo. Não escolheu jogar domingo, perdeu. Então tem alguns papos de jornalista que não dá para engolir, né? Então, esse tipo de coisa que não dá para aceitar mais. É como o Álvaro muito bem falou, não querer enxergar, não sei o que acontece, é uma má vontade no sentido de a empresa, Red Bull, eu não sei, sinceramente não sei. Mas essa grande mídia, realmente, eu não perco mais meu tempo, não, porque... Vou dar um outro exemplo aqui, que nós estamos conversando em off, mas já que nós estamos falando, São Paulo foi campeão contra o Flamengo na Copa do Brasil. Aí 2 jornalistas falando do Bragantino. E o São Paulo é campeão contra o Flamengo. O que o Bragantino tem a ver com isso? Comemora o título, vai lá, sei lá o que faz, chora porque perdeu. Mas fala do Bragantino, o que tem a ver? Sabe, o Thiago Escuro falou uma hora, deu uma entrevista, falando justamente sobre essa questão do Bragantino, sabe onde quer chegar. A gente não quer tomar o lugar do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. A gente quer o nosso espaço. Ponto final. É só saber construir a nossa história, né? Exatamente. Como nós já temos, como o Álvaro citou, nos anos 90. Não é esse time que está chegando... Parece que o Bragantino foi montado em 2019. Não, o Bragantino tem uma gigantesca história. Né? É só usar o Google hoje. Não precisa nem muito. Então, eu não sei, é uma má vontade atrás de like, eu não sei, de views, sei lá o que acontece, mas eu não perco mais meu tempo com esse tipo de jornalista, não. Graças a Deus inventaram a internet, então você escolhe o que você quer ver, enfim. E esse papo me irrita. É por isso que também muito pessoal da mídia alternativa está ganhando espaço também, né? E sim, por exemplo, é muito melhor a gente ficar batendo papo aqui do Bragantino do que eu ouvir um jornalista que nem sabe onde Bragança fica palpitando e cornetando, entendeu? O cara Bragança fica, acho que o Bragantino é lá, que tem no Pará lá, deve ser esse que ele tá falando. Com todo respeito ao Pará. Inclusive tem o Bragantino lá do Pará, né? Tem, por isso que eu tô falando, acho que ele tá falando do Bragantino de Pará, com todo respeito ao Bragantino de Pará, mas não sei. Viu? E para falar desse jogo aí do Bragantino e Palmeiras aí, o Álvaro. Palmeiras que teve o jogo pela Libertadores aí, enfrentou o Boca Juniors lá, né? Provavelmente ou veio com time misto, ou veio totalmente reserva. Talvez aqueles que não jogou muito lá contra o Boca lá possa aparecer. Mas é igual o Lucas Evangelista destacou, né? No Bragantino, eles não pensam nisso, eles estão focados, porque venha quem vier, vai estar representando o Palmeiras, e sabe que o Palmeiras também, mesmo vindo com o time reserva, é um bom time aí que vai dar um jogo bom e competitivo. E se o Bragantino entrar ligado, pode ter dificuldades, né, Álvaro? Você enxerga assim também, não? Eu enxergo dessa forma sim, porque é um jogo de 6 pontos, é um jogo importantíssimo aí para ambos os times, cada um tendo a sua meta aí no campeonato, né? Claro que de olho no título, né? Ambos, querendo ou não, mas o Palmeiras almejando um pouquinho mais o título do que o Bragantino, até pela cobrança que a torcida palmeirense faz em relação ao time, né? E a administração dele. Mas o jogo vai ser um jogo muito duro. Eu acredito também que o Bragantino vai vir com força total. Já o Palmeiras, considerando até o empate que teve aí contra o Boca lá na Argentina, a tendência é o Palmeiras vir com um time misto, na minha opinião, porque time reserva contra o Bragantino, ainda mais aqui em Bragança, que já é público e notório que o Bragantino tem uma excelente campanha em casa, é um time muito difícil de bater aqui em Bragança. Como o Thiago bem destacou aí, que a última derrota foi contra o Cruzeiro, então faz muito tempo que o Bragantino não perde aqui em Bragança. Então, a tendência é o Abel Ferreira, nesse duelo aí de técnicos portugueses aí, fazer um time misto. Talvez, dependendo do desempenho do time no segundo tempo, colocar alguns titulares também para reforçar o time em campo. Mas eu acredito que o Abel Ferreira vai montar um time
misto aí, de olho no desempenho em campo, vendo se tira algum jogador reserva ou se poupa alguém, dependendo do placar, tira ali de campo também para poupar para o jogo contra o Boca. A tendência vai ser um jogo bem duro para ambas as equipes, né? Mas eu acredito que o Palmeiras vai montar um time intermediário aí. Mais para titular, né? Não 100% titular, mas também não tão reserva assim. É a minha opinião. E você, Thiagão? Eu tô com a mesma opinião aí, Álvaro. Porque assim, o Palmeiras ele joga o ano dele nessa semana. Você pensar, vamos dizer que torcemos para isso. O Palmeiras perde para o Bragantino e perde para o Boca, acabou o ano do Palmeiras. Então acho que ele não vai vir 100% reserva. Acho que ele vai dar uma mesclada aí. E a mesclada do Palmeiras, né? É uma mesclada boa, né? É o Endrick. Então é um time a tomar cuidado. Mas, como nós falamos aí também, o Braga não deixa muito por baixo, não, né? Então vai ser um baita jogo. Eu não vou dar palpite, porque até brincando um pouco naquele negócio do sócio torcedor lá, os últimos 2 palpites que acertou foi minha filha. Eu errei. Para dar palpite, daquela eu vou chamar ela aqui. Ela dá um palpite aí, se vocês quiserem ouvir, até anota. Ela acertou os 2. Então, mas o Braga, na minha opinião, o Braga ganha, porém, o Palmeiras vai vir para decidir o ano deles em Bragança e contra o Boca. Perdeu os 2, Vai tá de olho. Acabou o ano. Então eles não vão vir em reserva. Diga aí. Ele vai estar preocupado com o jogo aqui em Bragança, né? Mas o olho dele vai estar principalmente contra o Boca, né? Então. É complicado, né, meu? Mas não tem como ser, por exemplo, futebol não dá para você ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, não dá. Então, eu acredito que o Palmeiras hoje seja mais importante a Libertadores. Mas o Botafogo dando essas escorregadas, nós, Palmeiras, o Grêmio, enxergam também a possibilidade de ser campeão brasileiro. Então, você fica naquela. Para nós, né, do Braga, a gente tem o brasileiro no foco, né? Mas o Palmeiras ainda tem a Libertadores, então você fica naquela, o que eu faço? Então acho que por isso que ele vai dar uma mesclada, né? E mesmo a mesclada não vai ser um jogo fácil, né? Porque é um elenco, na minha opinião, só perde pro Flamengo, de elenco, né? Nome, né? Uhum. Aí depende muito do... Não adianta ter uma Ferrari e dar na minha mão, né? Viu? Já que a gente falou aí do Caixinha aí, né? Falar aí que é um duelo de portugueses aí, né? O Abel, que faz tempo que tá no Palmeiras aí. Queira ou não, também tem um grupo na mão aí, ganhou vários campeonatos, chegou em várias finais, algumas não ganhou, né? E qual é a diferença que vocês acham aí entre o Abel e o Pedro Caixinha? O Abel é mais chorão, não? Bem mais chorão, né? Começa aí, Álvaro. Começa advogado. Eu acho que assim... então, eu vou falar até com cuidado, então. Na minha opinião, assim, o Abel, ele é muito impulsivo, às vezes, especialmente durante a partida e no pós-jogo. No pré-jogo, ele acaba sendo muito inteligente, tanto até na organização do time, ele sabe montar muito bem o time do Palmeiras, né? Tanto quando está com o time 100% titular, quando está com um time misto. Agora, em campo, ele às vezes o emocional dele acaba tirando um pouco o foco dele da partida e acaba fazendo algumas mudanças ali que nem sempre surgem muito efeito. Compensação, o Caixinha é exatamente o contrário, né? Claro que também organiza muito bem no pré-jogo, ele sempre faz modificações no time de forma muito inteligente, mas apesar de também ser um pouquinho explosivo ali com os jogadores, que você vê pressionando um jogador aqui, dando um grito ali na beira do campo, mas ele sabe analisar muito bem cada característica de cada jogador para fazer a mudança correta. Então, são 2 técnicos muito inteligentes, que conhecem muito bem os seus times,
Será uma partida muito difícil para ambos, né? Inclusive, não só para os jogadores, não só para as torcidas, mas para o técnico também. Ambos os técnicos será um jogo duríssimo para analisar a tática e a técnica de cada um. E é lógico que meu coração aqui vai estar 100% torcendo aqui pelo Braga e esperando que o Caixinha mantenha os 3 pontos em casa, já que a gente vai estar jogando aqui em casa, né? Mas vai ser um jogo muito interessante aí para analisar ambos os técnicos aí, o que eles vão fazer em campo. É isso aí, Álvaro. Thiago já falou, né, Thiago? Não, de questão de Chorão, você citou uma coisa muito importante que eu falo sempre, que são dois portugueses, é óbvio, você e eu que vou falar do Abel, que pô, os números mostram, né? Mas eu acho que ainda tem uma coisa nele que é o fato de não saber perder, né? Sempre terceirizar alguma coisa. Nunca foi o time dele que Quando jogou. perde é o sistema, né? Quando perde é o sistema. Aí quando perde é porque o juiz, o VAR. Ele nunca perdeu porque o time dele foi pior. Coisa que eu já não vejo no nosso técnico. Nosso técnico, ele não tem muito essa questão da desculpa. Perdemos, jogamos mal e ponto final. E vamos cobrar, se cobra e cobra os jogadores. Então, acho que essa é uma diferença entre os dois. Agora, para mim, ambos os técnicos são muito bons. Ambos. Lógico, cada um com seu elenco. Por mais que a gente fale que o Bragantino tem um excelente elenco, mas o elenco do Palmeiras, é óbvio, não vou falar com coração, mas se pegar por nome, o elenco do Palmeiras é melhor. Para mim, só perde para o Flamengo. E mesmo assim, ele continua com essa choradeira de que perdeu por causa do VAR, perdeu por causa não sei o quê, o vento, a bola murcha. Então, esse tipo de coisa que às vezes fica irritante no Abel. Coisa que o nosso técnico já chega, você dificilmente vê ele falando de alguma coisa de extra-campo, né? E o técnico do Palmeiras já chegou a falar que o Campeonato Paulista estava vendido. E aí ele foi campeão e comemorou. Aí eu pergunto, então, por que ele comemorou se estava vendido? Então são coisas assim que é meio coerente com a fala dele. Mas técnico, é um excelente técnico, óbvio. Não tem como falar. Para você ver também, né? A gente tá falando na mídia aí, quando ele começou a perder alguns jogos lá e começou aquele papo dele lá de falar com o sistema e tal. Eu não estou recordando o jogo que foi, mas o Palmeiras foi bastante beneficiado num pênalti. Que até um pessoal da mídia ali falou assim: nossa, agora era a hora boa de fazer uma pergunta para ele, tipo, o Palmeiras foi favorecido hoje, o sistema não funcionou, então? Então você pode ver também que tem um pessoal da parte da mídia que Não quando tem a aguenta mais. oportunidade de empurrar lá ele um pouquinho ali sobre esses negócios de ser tão chorão assim quando perde, né? O pessoal também meio que passa um pano para ele, né? Com certeza. Você pega, por exemplo, é lógico que tudo bem, a gente está no ano de 2023, mas você pega em 2022, Palmeiras foi o time que teve mais pênaltis a favor. E alguns deles, não vou falar de todos os pênaltis, né, porque não existe isso, mas alguns pênaltis para lá de suspeitos, vamos falar assim, né? Agora, ele sempre vai reclamar da arbitragem, ele sempre vai reclamar do VAR, ele sempre vai reclamar do adversário, como bem o Thiago comentou aí, vai reclamar do vento, vai reclamar da lua, da chuva, do gramado. Nunca foi algum erro técnico que ele fez, erro de escalação, ou ter trocado algum jogador ali que não deveria. Sempre, como o Thiago bem destacou também, sempre terceiriza a culpa, sempre joga para o outro, e isso que às vezes irrita do comando dele no Palmeiras. Já o Caixinha, por outro lado, acontece exatamente o contrário. Vê também pênaltis que deveriam ser pênalti a favor do Bragantino, não marcam por interpretação, que é o critério que a gente estava comentando até na entrevista comigo. O critério acaba prejudicando o Bragantino, porque não tem critério. Lances que poderiam ser pênalti não marcam. Lances contra o Bragantino que não deveria ser pênalti, pelo critério que o árbitro utiliza, acaba marcando um pênalti ali no último minuto, como aconteceu com o América. Ainda bem que o Cleiton foi lá e defendeu. 2, né?
Então, o que acontece? A gente acaba vendo que o Caixinha ele não é de chorar quando acontece algum lance desse. Às vezes até deveria chorar, na minha opinião, quando acontece, porque precisa sim pressionar a CBF, pressionar a arbitragem para que melhore, para que não volte a ter esses erros. Às vezes ele deveria ser até um pouquinho mais Abel na reclamação, e o Abel deveria ser um pouquinho mais Caixinha na hora de assumir os erros que ele comete também. Resumiu tudo. Perfeito. Perfeito. Então poderia ser um pouquinho, podia misturar ali, ó, a seleção brasileira. Tá? Realmente. Seleção brasileira, que Diniz, nada. Bota o Caixinha e o Abel ali, ó, faz uma mistura ali, ó. Bom de cada um, acabou. É isso mesmo. Então, faz um Caixinha Ferreira aí. Caixinha Ferreira, boa. Faz o Caixinha Ferreira, isso aí mesmo. Perfeito. E aí, o Álvaro, só para finalizar essa questão do Chororô, pô, nós sofremos 2 pênaltis semelhantes contra o América Mineiro. E você não vê o Caixinha reclamando, e o Álvaro tem razão. Às vezes você tem que falar, você tem que ter o bastidor, né? Se fosse ao contrário ali, Não, você tem que ter o bastidor. Se fosse um Abel ali. Nossa, se fosse um Abel, eu ia estar comendo grama. E o Álvaro bem falou, o Bragantino, acho que fazer o roubar, chama o amigo dele lá que falou que tinha esquema lá, o outro português lá, que é da comissão dele. E o Álvaro bem falou uma coisa importante que eu acho que falta no Braga, e é bom citar isso, essa questão de ter bastidor, porque isso conta. Isso conta, assim, eu digo de você reclamar, de você ir lá, porque eu não ouvi VAR da Sul-Americana. Teve um lance contra o Palmeiras, vocês vão lembrar disso, lá no Allianz, que tinha o ponto cego do VAR. Ah, verdade. Lembra? Verdade. O ponto cego do VAR? Lembro. E aí? A mídia nem falou muito, né? Falou que deu um destaquinho ali embaixo, uma palavrinha, não falou mais nada. Aí, Marcos, exatamente, aí encaixa aquilo que nós estávamos falando. Se é o contrário, fica o programa inteiro falando, né? Nós estávamos falando de mídia. Quando o erro é com o Bragantino, e não é fazendo de... Só no quarto lugar. Respeito um pouquinho também. Mas não é fazendo de pobre coitado, mas tem coisa que acontece com o Bragantino que é pouco divulgado. Todo mundo fala, porque é aquele ponto cego que descobriu depois. Falou-se um pouco e... Aquele expulsão no Bragantino, no Palmeiras e Bragantino também, que o VAR chama, foi numa quarta-feira de cinza, se não me engano, no Allianz. O Dudu era para ser expulso, o VAR chama e o juiz mantém o amarelo. E era um lance de expulsão. Sim. Então, é isso que eu falo. Eu não acredito em roubo, assim, por querer, né? Um assalto. Eu acredito em erro. Porque, como eu falei para vocês, não vou sair daqui de São Paulo para ir no jogo do Bragantino achar que o negócio está esquematizado. É ser burro demais. Só que existe o erro. E se a gente for reclamar de erro, todo mundo vai ficar chorando nas 38 rodadas. E aí que eu acho que o Abel peca. E o Bragantino peca um pouco de não ter um bastidor, acredito, um pouco mais forte, como o Álvaro falou, de cobrar. Tem muitos erros contra o Bragantino. Já citamos aqui, ó, 2 porque aquele pênalti contra o América Mineiro no Brasileiro não foi também. O juiz faz o movimento e aí ele diz o que ele mostrou, pô. Então, isso daí que foi muito revoltante, né, cara? Você vê, ele tava pertinho do lance, né? Ele faz e ali foi tipo uma dividida ali, a hora que a bola bateu ali no Matheus Fernandes ali, na coxa dele e foi pro braço, né? Você vê que o cara do América já começa a reclamar e ele próprio pega e faz o gesto que bateu na perna primeiro para depois no braço. Sim. Aí depois ele vai no VAR lá e troca o que ele viu, o que ele explicou. Não. Aí foi influência totalmente de fora, porque ele não ia dar pênalti. Do mesmo jeito que teve também no Itaquerão, que não seria pênalti para o juiz, porque ele estava ali no lance. Só que aí ficou, sei lá quantos minutos, 6 minutos. Porque assim, Marcos, eu acho do VAR, já que nós entramos nesse assunto, tá pedindo minha opinião, óbvio, respeito qualquer um. Acho que o VAR ele tem que chamar em lances claros. Capitão. Um negócio absurdo.
Aquele negócio assim, putz, como é que o cara não viu isso, sabe? Tipo Português e Corinthians lá, do Castrilli. Aquele negócio Nossa, absurdo. aquela foi demais, né? Aquele absurdo. Agora, por exemplo, aquele lance do Bragantino e América Mineira, ele é interpretativo, tem que ser respeitado aquele momento que o juiz apita, porque é aquele momento. E aí o cara fica 8 minutos conversando, aí não dá, porque daí é muita influência, né? Eu acho que o VAR, na Inglaterra é assim, na Europa em geral é assim, né? O VAR, ele chama quando é alguma coisa muito absurda. Agora, a interpretação do árbitro ali do momento que não seja absurdo, deixa o lance que o árbitro ali apitou. E eu acho que é isso que falta aqui, né? Isso que o Thiago falou é bem interessante, porque na Europa, na própria Copa do Mundo também a gente viu isso. Na Copa do Mundo, sim. O VAR, ele era questão de 10, 15 segundos para tomar a decisão, malemar chamava o árbitro ou mantinha a decisão do árbitro em campo. Né? Cai exatamente na questão que a gente falou do critério, porque uma equipe do VAR tem um critério, outra equipe tem outra, aí, como bem o Thiago destacou aqui, influencia na decisão do árbitro de campo. O árbitro de campo raramente ele vai contra o VAR, apesar de já ter apontado exatamente o contrário do que o VAR falou, e tem que ser exatamente o contrário. Quem tem que comandar o jogo e quem tem que tomar as decisões é o árbitro de campo, não o VAR, e isso vem acontecendo frequentemente e vem prejudicando vários times, e o Bragantino é um deles que vem sendo. Pálvaro, você acha que o VAR no Brasil, os caras não tem um leite já tão meio estrelinha? Parece que dá a impressão que os caras querem ser mais do que o próprio jogo, né? O próprio espetáculo. Será que não está na hora de dar uma renovada também, fazer um trabalho ali, não sei se de base, sei lá, trazer novos árbitros também, né? E já tá muito. Tem muito cara de figurinha carimbada aí também que se sente mais do que o próprio jogo, né? Isso daí a gente vê até quando esses mesmos árbitros que quando estão no VAR cometem esses erros, você vê também quando eles estão como árbitro de campo. Alguns árbitros aí, eles querem comandar muito o jogo, segurar muito o jogo, aí começa a distribuir cartão amarelo, porque o critério dele naquele momento é tentar manter o jogo sob controle. Aí depois ele perde o controle da partida, quando ele é árbitro de campo, né, claro? Aí ele perde o controle da partida, aí precisa expulsar alguém, aí para não prejudicar a equipe num lance que deveria dar o segundo cartão amarelo, não dá. Aí, para tentar reverter a situação, acaba dando uma falta como prêmio de consolação para o adversário ali, em algum ponto mais perigoso do campo, mas o critério acaba fugindo muito. E quando não acontece no VAR, é exatamente o que o Thiago falou. Quer comandar o jogo demais, quer mandar mais do que o árbitro de campo, tomam decisões equivocadas. Eu vou trazer o exemplo, é inevitável trazer o exemplo do jogo do Corinthians, que a equipe de arbitragem inteira foi suspensa, mas a punição contra os árbitros também precisa ser um pouco mais severa, porque você vê que a punição é voltar para fazer uma reciclagem, mas a reciclagem não vai resolver os velhos hábitos que aquele árbitro acaba já vem cometendo há muito tempo, e só agora que ele vai fazer essa reciclagem aí, né? E às vezes também, fazendo aqui uma parafraseando, né? Cachorro velho não aprende truque novo. Então, vai ensinar esses árbitros aí que há muitos anos vêm cometendo esses mesmos erros aí, até quando? Tem hora que precisa renovar, como o Thiago bem destacou aí. E outra, só para finalizar essa questão de VAR, né? Eu acho que hoje o árbitro em si, do campo, ele não apita mais. Ele fica esperando. Sim. Fica esperando. Porque, assim, aquele pênalti no Itaquerão, que não me sai da minha cabeça, quanto ao América Mineiro, aquilo quem apitou foi o VAR. Sim. Porque o juiz estava na frente. O juiz não tinha dado. O juiz não tinha dado. E aí eles ficaram 6 minutos para decidir uma coisa. Se eles ficaram 6 minutos, é porque ninguém tinha certeza. Certo? Porque se tivesse certeza, teria apitado ali, decidido em 30 segundos. E não. Então, acho que hoje, além dessa reciclagem, que o Álvaro falou que tem que acontecer, a mesma coisa é a reciclagem de motorista. Para mim, não adianta nada reciclar de motorista. O cara já tem 50 anos dirigindo. O cara vai fazer uma reciclagem, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Então, de árbitro é a mesma coisa, ele vai continuar errando. Né? Tem que dar uma... Que nem o Marcos falou, dar uma... Mudar, que você vê sempre os mesmos caras. Né? Mas só para resumir, eu acredito que seja
são erros. É um ser humano que é passível de erro, é influenciado por outro. Não é uma coisa combinada, como diz o técnico do Palmeiras, né? Como ele usou o sistema. Não é um sistema. São erros. Ou como a torcida brinca, né? Que estava esperando cair o Pix na decisão do VAR. Também. Você vê, para finalizar o negócio do VAR, igual o Thiago falou, às vezes também eles apitam já esperando que o VAR lá em cima resolva para eles, né, o Raul? Com certeza. Esse é o maior problema, porque falta pulso firme do árbitro de campo, né? Como a gente estava comentando aqui, a decisão final é do árbitro de campo. Então, às vezes, o árbitro de campo joga a responsabilidade para o VAR, aí o VAR joga a responsabilidade para o árbitro de campo também e fica naquela discussão, como o Thiago comentou aí, 6 minutos tentando decidir se foi, se não foi. E o próprio VAR que chamou o árbitro de campo não consegue entrar num consenso e não consegue decidir de jeito nenhum. Então, isso demonstra que tanto a CBF quanto a Conmebol, eles têm muito que aprender ainda com o futebol europeu, têm muito que aprender com a FIFA, precisam melhorar um pouco esse estudo, né, dos árbitros aí, para eles poderem apitar melhor, tanto em campo quanto no VAR. E como eu estava comentando aqui antes também, para não se perder, o árbitro de campo precisa demonstrar que ele tem o controle da partida, inclusive nas decisões perante o VAR. Né? A gente volta a falar dessa questão. O VAR, dificilmente o juiz de campo ele volta atrás ou ele contesta o VAR. Ele vai lá, vai sempre pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? O VAR decidiu dessa forma, eles estão vendo de outras câmeras, analisaram com muito mais cuidado e então eu vou na onda deles. Não, ele tem que estar em cima do lance, ele tem que estar de olho na jogada e ele tem que estar atento exatamente para tomar a decisão correta. A gente vê que a maior parte dos erros, quando tem o VAR interferindo, é porque foi exatamente na decisão que o VAR tomou. Então, precisa melhorar muito essa questão aí. Igual você falou, né? Geralmente quando ele vai pro VAR ali, ele dificilmente ele mantém o que ele viu dentro do campo, né? Geralmente ele vai com o VAR mesmo, né? É o que a gente fala, né? Ele vai pelo caminho mais fácil, né, Thiago? O outro tá no ar-condicionado, com 58 câmeras, que troca, que vê até no ombro do jogador tem câmera. O cara fala, vou ficar eu aqui com 2 olhos e o cara com 58, então vamos no 58 e os meus 2 aqui tá errado. E ao contrário, né? Justamente os 2 olhos geralmente estão mais certos que as 58 câmeras. Então, mas é difícil, porque assim, eu acho também que existe uma questão do próprio ser humano, a pressão do jogo e tal, aí o cara, se o cara tá me chamando é porque eu errei. Ele já vai pro VAR, o VAR chamando, ele já vai achando que ele errou. Ele nem vai ver o lance direito. Já errei. Então, tem tudo isso. E aí eu acho que é muito questão de aparecer, como o Marcos falou também. Tem uns que gostam de aparecer mais. É difícil, mas assim, nós entramos nesse assunto por causa do técnico do Palmeiras, que ele fala que o Palmeiras sempre é prejudicado. E nós já citamos quantos erros do Bragantino aqui? No mínimo 5. Sim. E aí, se a gente for falar dos erros contra o Goiás, vai ser mais 5. Se falar mais 5 contra o Asa de Arapiraca, vai ser mais 5. Então, não tem esse negócio de sistema. E é isso que me irrita no técnico do Palmeiras, especificamente. São pessoas que estão errando. Então não tem essa. Parece que o Palmeiras não é campeão porque o juiz não quer. Porque todo mundo é prejudicado e às vezes é ajudado. É que é difícil lembrar de uma ajuda do Bragantino. O pessoal cita aquele pênalti contra o Inter lá do Léo Ortiz. Quando o Léo Ortiz entra dando o carrinho. Lembra que logo foi o primeiro jogo da volta dele contra o Inter. Foi. O pessoal da Rádio Gaúcha, meu Deus do céu, falou que foi um assassinato, não sei. Para mim, ali foi na bola. Se fosse pênalti, eu teria falado. Mas para mim, ali não foi pênalti. Mas é um lance interpretativo. Né? Mas assim, lembra um lance que o Bragantino foi ajudado? Tem. E aí? Eu vou falar que o Bragantino também? E aí?
Então, essa questão aí do Abel cai por água quando começa a falar sistema. Isso muito me irrita quando você terceiriza seus problemas, entendeu? Verdade. Eu não Tira um errei, ponto. fulano que errou, é o ciclano que errou. Porque é Acho que aquela falta velha isso. história, né? O Abel, quando ele acusa, aponta apenas os erros, esquece que o teto também é de vidro, né? Também tem os lances que Exatamente. ocorrem exatamente a favor Exatamente a favor do do time Palmeiras. dele também. Ontem teve o gol do Boca que anularam, para mim, corretamente, que para mim foi falta mesmo. Acho que foi no Marcos Rocha, se não me engano. E realmente foi falta. Mas e aí, se tivesse o sistema na Libertadores, não teria anulado aquele lance. E aí? Então, aí o cara fala que Ainda tem mais sistema e é campeão do Paulista, que tinha esquema. E aí? E ele comemora, né? Eu teria vergonha. Ainda mais que na Libertadores é o fator Conmebol, que a gente sabe que a Putz, Conmebol, se pior tem tá alguém sendo. que se tem alguém que tem critério complicado aí, é exatamente a Conmebol, né? Nem ele se entende, né? Exatamente. Voltando um pouquinho ao jogo aí de amanhã, né? Bragantino aí. Espera a casa cheia, a casa lotada aí, fazer a pressão em cima do Palmeiras aí. Nós estávamos falando aí ali atrás aí sobre os desfalques do Bragantino aí, o Pedro Caixinha, né? Sofreu bastante com desfalque, principalmente com lesões, né, Alves? Como a gente estava falando de intensidade, aí o jogo do Bragantino é muito intenso, né? Então essas contusões aí meio que são até que normal, né? No meio do futebol já é normal, ainda mais quando tem um jogo intenso como tem o Bragantino, né? Agora, É, chegando ao final do campeonato, aí na reta final, aí os jogadores já estão se recuperando aí, a maioria voltando aí em transição aí, né? Um que está em transição aí, mas não vai ainda ser relacionado, não foi relacionado ainda, é o nosso Michael Jackson lá, o Mosqueira lá, que está agora já treinando aí para poder voltar aí. E o outro que talvez já vai para o jogo é o Léo Ortiz aí, que nós estávamos falando aí, que é um zagueiro bastante diferenciado aí, né, o com certeza. O Léo Ortiz, ele tinha tido aquele estiramento muscular no jogo contra o Grêmio, né? Aqui em Bragança, que ele saiu até no primeiro tempo ainda. E saiu até chorando de dor mesmo, porque foi bem complicado para ele a lesão que ele sofreu. Mas, felizmente, a tendência é ele voltar já nessa partida. O Mosqueira também, que você destacou bem aí, a gente está na expectativa para ver se ele volta para o clube, né, para o time titular. E tem também a questão do Nacho La Quintana, né, para ver quando ele vai voltar a campo, quando ele vai voltar a ser titular, que nas partidas que ele atuou foi muito bem. Então a gente espera que com o tempo a equipe do Bragantino que está no departamento médico aí, que é bem numerosa aí, vá diminuindo, venha para o time titular e poder jogar e reforçar o time aí para o Pedro Caixinha, né? Eu imagino aí quando, né, Thiago, quando o Pedro Caixinha tiver todo mundo à disposição, hein? Porque igual você falou aí que você viu ele dando entrevista lá na live da 102 lá, que é bom ter todos os jogadores disponíveis aí, porque aumenta a competitividade também entre eles ali, né, Thiago? Sim, o ser humano é assim, né? Tem uma sombra ali, vamos correr mais, né? E a gente tem um elenco bom, né? Como até falei na nossa conversa lá da arquibancada, se a gente tá do jeito que tá aí com lesões, você imagina esse time todo aí, completo, né? Então, a volta realmente, eu acredito que do Mosqueira ainda vai demorar mais um tempinho, né? Que ele fez acho que hoje ele fez transição, né? Uhum. Dá Foi. mais um tempinho aí de transição. Mas o Quintana também eu gosto muito dele. Eu lembro do jogo contra o Bahia. Eu acho que ele jogou já. Primeiro jogo do brasileiro. Ele estava perdendo de 1-0, ou estava 0-0. Ele faz uma pela direita, corta e chuta. O goleiro faz a defesa do Bahia. Ele Ele é é ligeiro. rápido, né? Ele é rápido pra caramba. O pessoal do Penharol lá quase teve um troço lá quando ele saiu lá chorando e mandando mensagem para ele. Ele era muito amado lá no Penharol, então o cara é bom. Só que Isso infelizmente que você, sofreu uma lesão. Falei, pai. isso que você falou aí, Thiago, é verdade, porque eu acompanho bastante aqueles canais no Sim, YouTube que trazem o que os canais, o que os jornalistas estrangeiros estão falando
compras de times brasileiros nesses países, né, no Uruguai, na Argentina, e exatamente isso. Inclusive, o presidente do Peñarol, quando ficou sabendo que o La Quintana ia vir para o Bragantino, ele fez a mesma proposta que o Bragantino fez, ofereceu o mesmo salário, o mesmo valor para ele ficar, com o mesmo prazo de contrato, e na cabeça do La Quintana ele já estava aqui em Bragança, já tinha decidido, não tinha assinado o contrato ainda, mas já estava decidido que ele ia vir para Bragança, e os jornalistas realmente estavam chorando e reclamando exatamente dos times brasileiros que estão desfalcando todos os times da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Venezuela, da Colômbia, porque não consegue segurar. Os times brasileiros atualmente, eles até falam, né, que os jornalistas uruguaios, principalmente do Peñarol, que são setoristas lá do Peñarol, eles estavam comentando que o Brasil é a Champions League da América do Sul, porque tem muito dinheiro comparado aos times uruguaios, argentinos. Moeda, né? A moeda é muito forte e é muito difícil segurar esses craques, né, lá no Uruguai e na Argentina. E eles estavam reclamando mesmo que o La Quintana estava vindo para o Bragantino. Daí vem aquela questão que o Thiago tinha comentado também, né, que tem esse preconceito, inclusive lá fora, que consideram que o Bragantino é um time pequeno, mas que tem dinheiro por causa da Red Bull. Isso, exatamente. E estavam reclamando exatamente disso. Como que pode sair do Peñarol, que é um time uruguaio super tradicional, para ir jogar lá no Bragantino? E daí falando que realmente é muito dinheiro envolvido, não tem como disputar financeiramente com times do Brasil. Se você tocando nesse assunto aí, vai lá, Thiago, pode ir. Não, se você vê o Instagram do Quintana, eu vou falar só Quintana, porque Látio na Quintana, o espanhol não é tão bom como do Álvaro. Você vê do Quintana, você vê o Instagram dele, vários torcedores do Peñarol colocando mensagens, chorando. Meu, o cara era rei lá, né? Então, e você vê os vídeos dos gols dele no Peñarol, cara, que infelizmente ele jogou quantos jogos? Não vou recordar, 2, 3 jogos, e já. Acho que ele machucou contra o Cuiabá lá em Cuiabá, lá no jogo de Cuiabá, não foi 1-1? Acho que ele se machucou ali. Contra o Cuiabá. Pô, quanto tempo faz isso aí? Mais de não sei quantos meses atrás, porque nós já jogamos Cuiabá o retorno. O retorno nós já jogamos aqui em Bragança. Ele se machucou contra o Cuiabá lá. Foi lá no primeiro turno. Foi, primeiro turno. Aí ele teve pouco tempo de mostrar o futebol dele. Aí a transição, né, de você se machucar até voltar. O Léo Ortiz está passando isso também. Não é fácil, né? Então... E agora falando aí que você falou aí foi pro Bragantino, né? E o Peñarol, que é um time tradicional lá. Você vê também que o jogador, né, ele está escolhendo, principalmente o jogador novo, né? Porque antigamente, anos atrás, aí, o jogador sonhava em jogar em time chamados grandes aí, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Você vê que agora esses jogadores, eles estão vendo mais o projeto do clube do que só pensar em jogar em clube que tem camisa, tipo, chama de grandes, né? Sim, porque você, por exemplo, Bragantino, você dorme tranquilo que seu salário cai ali, né? O mês tem 30 dias, né? Não tem 90, 120, né? É um lugar complicado, né? Tem os lugares aí, como diz Vampeta antigamente no Flamengo, finge que joga e você finge que me paga, né? No Bragantino não tem essas coisas, né? No Bragantino você dorme ali 30 dias e acabou, né? Então, e aí vê o projeto, a empresa, é outra coisa, né? É tanto para torcedor, quanto para jogador, quanto para enfim, para todos, né? Muda, né? Então, obviamente que hoje em dia o cara pensa 2 vezes em um time tradicional do Brasil, por exemplo, e Bragantino. O Capixaba, se eu não me engano, tinha proposta de São Paulo, eu acho. Sim. E ele tinha proposta de São Paulo e ele veio para o Bragantino. Então, e aí é um trabalho de formiguinha, né, Marcos? Assim, não vai ser do dia para a noite. Então, a gente trabalhando um dia lá no Uruguai, vão falar, pô, tá indo pro Bragantino.
né? O que me espanta é no Brasil falarem do Bragantino e desrespeitando até o que o Bragantino. No Uruguai não deve se saber, e nem tem que se saber, mas no Brasil, jornalistas de 60 anos, por aí, eles têm que saber o que o Bragantino foi nos anos 90, né? Mauro Silva na seleção, enfim, campeão do mundo, mas esquecem, né? Se você pegar, inclusive, o time, né, que foi campeão da Copa do Mundo em 94, além do Mauro Silva, teve outros jogadores ali também que tinham passado pelo Bragantino. Tinha o Marçano, fora, Mazinho. O Bragantino chegou na década de 91 aí colocar 5, 6 jogadores na seleção. De Baiano. Então, aí, isso que muito me espanta, né? Voltando a essa questão da imprensa, né? Que muito me incomoda. Justamente esse tipo de coisa. No Uruguai, eu até tento entender, porque realmente, né? Cara... Agora, aqui no Brasil, o cara falar que o Bragantino é a várzea antes da Red Bull, então não dá, né, para aceitar. Uhum. E só complementando aqui, além dos jogadores, né? Desculpa até cortar você, Thiago. Além dos jogadores, o próprio Parreira, né? Que tinha passado pelo Bragantino também. Luxemburgo. O técnico. O Parreira campeão do mundo, Luxemburgo. Campeão da Copa de 94. O técnico também que tinha no Bragantino, o Prima, que foi para a seleção. Preparador de goleiro lá também. Então, é isso que muito me espanta. Por isso que eu falo que é má vontade. Né? Por isso que eu falo que é má vontade. Eu não sei se é por causa da Red Bull também. Bom, dependendo dos meus likes, dos meus views, vai morrer de fome. Voltando sobre o jogo lá, o Álvaro, nós falamos de alguns jogadores aí que estão diferenciados aí, né? E tem alguns jogadores aí que caiu como uma luva aí no Bragantino. Já falamos bastante do Juninho Capixaba, do Léo Ortiz, Matheus Fernandes, né? Que caiu como uma luva. E também aí que eu destaco bastante aí o Lucas Evangelista, né, o Álvaro? Como esse jogador cresceu no grupo do Bragantino, não? Inclusive o Lucas Evangelista, aproveitando disso que a gente estava falando, né, de entrevistas, de falar de expectativas para o jogo, o Lucas Evangelista também, além de ter encaixado muito bem no esquema tático aí do Caixinha, ele estava fez uma entrevista, inclusive, acho que foi com a Vanguarda, e ele estava exatamente destacando isso, que tem que jogar com vontade, tem que ir para cima do Palmeiras, buscar o resultado, porque é um jogo importantíssimo e não pode perder os 3 pontos em casa. E ele também estava demonstrando exatamente isso, essa força de vontade e querendo trazer esse resultado aí para Bragança, manter esse resultado aqui em Bragança Paulista, manter esses 3 pontos, né? Ele demonstrou exatamente essa importância que o time tem de focar no resultado, buscar Peraí que eu me perdi. Me perdi completamente aqui do que eu ia falar. Eu vou ficar na mesma posição, hein? Importante isso que você falou, viu, Marcão? Porque o Lucas Evangelista, numa entrevista com a Vanguarda, ele destacou exatamente essa importância da partida, né? Os 3 pontos aqui em casa são fundamentais para o que o clube está buscando no campeonato. E é um cara que encaixou perfeitamente no esquema tático do Caixinha. Ele, o Eduardo Sacha também, eu entendo que é um jogador também que veio... a torcida do time que ele veio aí deu graças a Deus quando ele veio para Bragança, né? Falando vai com Deus lá quando chegou aqui no Bragantino. E ele exatamente colocou a cabeça no lugar, começou a focar no esquema tático que o Caixinha estava montando aqui. E hoje também virou uma das peças fundamentais aqui no Bragantino. Thiago, você acha que vai ter algum jogador aí que vai se destacar nessa partida aí? Ou você acha que o conjunto do Bragantino é o que vai falar mais alto aí? Eu acho que o conjunto, né? Lógico, a gente destacou algumas peças. Eu já sempre falei do Capixaba, eu acho que é um cara fora do comum. É um cara que defende, faz o meio de campo, ataca, bate escanteio, faz gol de cabeça, se deixar, pega no gol. E aí vem aquele negócio de habilidade com a técnica, com a raça. Por isso que é o capirraça, né, inclusive.
Então, acho que é um jogador fora do comum, mas assim, é um conjunto, né? Você falou, Evangelista também, segura o piano ali no meio, aquele toque rápido, né? Pô, teve um lance contra o Grêmio, que o Evangelista dá de calcanhar, acho que passa o Capixaba, ele dá de calcanhar, o Capixaba cai pro meio para pegar o toque. É uma sintonia no time ali que aí é elenco, é o grupo junto com o técnico. Parece que às vezes eles sabem já, o cara vai passar por aqui, o cara vai passar por ali, sabe? Então é o elenco no total, mas se for para destacar um, né, eu acho que o Capixaba hoje é o fora de série, né? Mas, que nem o Álvaro falou também, o Sacha, eu só achei, quase deu uma travada aqui na achei com o Sacha, é meio complicado. Só achei que o Sacha, antes do pouco da contusão, ele ficou uns 3 jogos sem fazer gol, ele deu uma caída, ele teve a contusão, mas eu acho que ele trouxe muita experiência, né, meu, que a gente falava de um tempo antes, né, no ano passado, por exemplo, faltava um cara com experiência, né, e aí ele veio, sem sombra de dúvida, ele faz falta, mesmo eu acho que nos últimos uns 3 joguinhos antes de se machucar, ele não ter feito gol, não ter rendido, quanto o Inter, se eu não me engano, não rendeu muito, que ele até foi substituído no intervalo. É que a gente não sabe os bastidores também, vai que ele já estava sentindo a lesão, porque ele deu uma queda, né, de produção, ele veio se machucar. Mas eu também acho que o Sacha é um cara fundamental, porque ele trouxe a experiência que a gente reclamava, né, antigamente, né, nesse time de jovens que o próprio Caixinha falou que tem, o Sacha é um cara fora dessa curva aí de idade, né, ele já é um cara mais experiente, trouxe essa experiência aí. Eu acho ele também fundamental. Se fosse apostar aí para quem vai fazer um gol aí no contra o Palmeiras, eu colocava o Sacha. Agora, é lógico que os 3 pontos aí é o mais importante, né? Mas no momento que o Bragantino tá podendo aí assumir a vice-liderança aí, se o Bragantino fazer aquele jogão, né? Jogar bem, né? Ir pra cima do Palmeiras, aquele jogo que fez, fazer um jogo que fez igual o Flamengo, vamos dizer assim, ou parecido, o Bragantino assumindo a vice-liderança. A imprensa acho que vai ter que começar a dar o braço a torcer e olhar com outros olhos para o Bragantino também, não, porque não é possível um campeonato tão competitivo desse, você está deixando tantos times tradicionais ali para baixo da tabela ali, e o Bragantino jogando o futebol que está jogando e alcançar a vice-liderança ali, não é possível que a imprensa não olhe um pouco com outros olhos, para de ficar com um pouquinho desse negócio de lacração, né, o Com certeza. Eu acho que é um jogo fundamental para que a gente possa ver como a arbitragem não, é importante a gente ver como a própria mídia, né, vai analisar a partida e analisar o resultado, e como vai ser numa eventual vitória do Bragantino, como que eles vão analisar cada um dos lances, né, referente a os gols, a como a arbitragem agiu, como cada técnico também organizou seu time também, se o Braga ganhar, como que vão analisar a atitude do Abel Ferreira também, porque eles adoram pegar no pé do Abel Ferreira também quando tem alguma derrota do Palmeiras, fazer aquelas perguntas ácidas lá pro Abel que ele fica doido no pós-jogo, mas principalmente como que eles vão analisar o desempenho do Bragantino, né? Se vão destacar o, o time como um todo ou se vão querer pegar os pontos fracos do Palmeiras na partida para dizer que esses foram a chave da vitória do Bragantino, né? Então a gente espera que sejam justos na análise também da participação do Braga aí, na atuação do time como um todo. E a sua opinião, Thiago? É bem nessa linha do Álvaro mesmo, né? Eu já acho que existe uma má vontade mesmo no primeiro momento, mas vamos ver como é que vai ser a análise, né? Se o Palmeiras tropeçou em Bragança, uma vitória do Braga, ou se o Bragantino venceu, né? Mas eu acho que com o tempo, né? Nada que o tempo não mostre, né? Como você mesmo bem disse, o único time do interior, e esse time do interior
quarto colocado do campeonato disputadíssimo desse que o time que tá para cair pode ir para a Sul-Americana e o time que tá, enfim, tá nesse vucu-vucu todo. Então, eu acho que independente do que vai acontecer daqui para frente, a gente tem que já bater palma pela campanha do Braga, né? Verdade. E independente de imprensa, de qualquer outra coisa, nós que amamos o Bragantino e vivemos isso, a gente tem que aproveitar e bater palma mesmo, que é uma baita campanha. Lógico, eu sempre torcer e se perder eu vou ficar muito bravo e vou sair. Eu já até largo o celular para não ficar cornetando. Não, eu parei com isso. Minha esposa me ensinou, larga o celular quando você tá bravo. Aí eu largo o celular, se perde, eu nem falo nada, nem mando mensagem mais, nada. O próprio negócio do Bragantino, eu digo Instagram, Facebook e tal. Depois você se arrepende, enfim, passa o nervosismo, né? Então larga o celular, mas independente da paixão e tudo, a gente tem que bater palma por hoje, dia 30 de setembro. É uma baita campanha, Então, e a tendência é melhorar, né? Então, eu acredito que a imprensa também vai enxergar um dia isso, e também se não enxergar também, é só não ligar a TV. Tô meio ácido, né? Mas eu acho que você está correto no seu apontamento, viu? Não, é porque, Álvaro, você vive aqui em São Paulo, meu, você não aguenta. Desculpa o desabafo, você não aguenta. É uns comentários que você não aguenta. Aí você desliga a TV, liga a música, sei lá, você faz qualquer outra coisa. Porque daí é tanta baboseira. Te juro, é tanta baboseira que não dá. Falando pra você, Thiago, antes eu assistia bastante esses programas de esporte, sabe? Mas você vê alguns programas de esporte que o apresentador parece que faz mais um teatro do que qualquer outra coisa, né? Personagem. Então você fala cada coisa que você fala, não é possível que o cara é formado, trabalha na TV para falar esse tipo de comentário. Ô, Marcos, a gente até estava conversando em offline antes da gravação nossa, que, por exemplo, você ter um time de futebol, é óbvio, meu, o cara gosta de futebol e vai torcer para um time. Só que, pô, você é um profissional, né, estudado, não sei o quê, e você deixar isso passar por cima daquilo que você exerce, é mais ou menos o Álvaro dizer que ele não vai defender um Ponte Pretano que não vou ser advogado de torcedor da Ponte Preta. Uhum. Sabe, você não pode deixar o seu cargo passar por cima daquele seu, né? Você tem um sentimento, beleza. E eu acho que isso muito deixa hoje em dia, falta muito. Por isso que essas lives que nem a gente faz, e muita gente faz, de torcedores e tal, tá acontecendo. Porque aqui a gente não deixa de ser claro. E mesmo assim a gente fala do Bragantino, coisas que podem melhorar, o que não é legal. E tem muito comentarista aí de grandes emissoras que o cara não usa o microfone, ele usa uma vuvuzela para torcer pro seu time. E porque tem bastante gente que embarca também, né? Ah? Tem bastante gente que embarca nessa também, né? Sim, puxa. Um monte, né? Você vê alguns comentaristas, por exemplo, que tem inclusive passagens, né, por determinados clubes, alguns, às vezes, ex-jogadores ou foram da comissão técnica ou da parte administrativa do clube, aí tá lá embaixo no campeonato, tá numa situação complicadíssima, aí, por exemplo, vai pegar como bem o Thiago falou, vai pegar um Bragantino, aí já chega e fala, não, vai ganhar de 5-0 do Bragantino lá em Bragança. Peraí. Sim. Cadê o histórico de ambos os times? Cadê o desempenho de ambos os times? A escalação de cada time? O próprio retrospecto do time no campeonato? Não, é a situação que o coração, como o Thiago bem falou, o coração fala tão mais alto que acaba esquecendo foge um pouco da realidade e acaba falando uma bobagem tão grande que desrespeita até mesmo o adversário, né? O adversário. É mais fácil fazer que nem nós, então, né, Álvaro? Veste a camisa mesmo, abre uma live e fala do time. E ainda assim a gente acaba tendo um pé mais no chão do que eles ainda, hein? Sim. Por exemplo, foi falado aqui que o elenco do Palmeiras, óbvio, também acho que não acredito que ninguém fosse tão
fora da comum falar, fora da casinha, que o elenco do Bragantino é melhor que o do Palmeiras. Nome por nome, é óbvio que o time do Palmeiras, elenco, né? Jogar todos, contando todos, o elenco do Palmeiras é melhor. Mas você ouve, tipo, vou te dar um exemplo. Um ex-jogador do Corinthians aí que faz o programa aqui em São Paulo, ele chamou o Pedro Caixinha para o programa dele logo depois que o Bragantino ganhou do Corinthians aqui no Itaquerão. Agora, se você perguntasse para ele no domingo do jogo quem era Pedro Caixinha, ele nem sabia. Ele só soube quem era Pedro Caixinha porque o time dele jogou e perdeu, e o Bragantino jogou principalmente bem o primeiro tempo. E aí ele soube quem era o Pedro Caixinha. Então, é esse tipo de coisa. Pô, o cara trabalha com isso, o cara não estuda. Vou dar um exemplo nosso assim que eu posso falar aqui, né, Marcos? Eu acho que eu posso, não sei qual. A gente tava discutindo aqui, pô, o que nós vamos falar? Pô, vamos ver a tabela, pô, vamos ver o time do Palmeiras, pô, o cara trabalha numa emissora grande aqui de São Paulo, o cara não sabia que era o Pedro Caixinha? O cara faz o quê, então? O cara não trabalha com futebol, deve, o cara trabalha vive disso, né, Thiago? Hã? O cara vive disso, né? Vive disso, pô. Vive disso, né? Exatamente, Marcos. Nós somos aqui 3 torcedores. E o cara não sabia. O cara chamou o Pedro Caixinha depois e não sabia quem era. E só porque perdeu, porque senão também não ia chamar nunca também. E tem essa ainda, finalizou bem, porque perdeu, porque se tivesse ganho, o Bragantino, né? É esse tipo de coisa que não desce mais. É como um comentarista, né, uma vez comentou quando contratou o Caixinha, trouxe um português lá, não sabia nem o nome do Caixinha. Agora, com os resultados que estão vindo aí do Caixinha, tá todo mundo sabendo, né? Seja pelo próprio trabalho ou porque o time do coração dele perdeu pro Braga, né? Aí até quer também, né? Até zoava o sobrenome do Caixinha, né? Então, é esse tipo de coisa, Márcio, que a gente bate na tecla, né? Vocês ainda não veem tanto por morar em Bragança, mas você mora aqui em São Paulo, você vê essa falta de respeito. Por isso que eu não assisto mais. Eu não vejo mais nenhum programa esportivo aqui de São Paulo, não vejo mesmo. Não vejo. Almoço, escuto música, escuto a 102. É que a 102 também mudou o horário do programa de esporte, né? Agora é 11 horas da manhã, 11 horas da manhã não dá para eu ouvir. É melhor 6 horas da tarde. Manda essa aí também para eles aí, ó. Não corta não, Marcos. 6 horas, né? Não, 6 horas era bem melhor, pô. 11 horas da manhã. Trabalho, já ligava lá, já ficava escutando a 102 lá para ver no rádio do carro. Então, agora 11 horas da manhã não dá para ouvir, pô. Mas tem que ligar quando teve a mudança. Aí você tem que pegar o replay no Facebook. Quando teve essa mudança aí, eu lembro até que eu reclamei na época, porque eu falei, tem que voltar para 6 horas da tarde. É o horário que tá todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo. Já que a emissora gosta, vou dar uma cornetada. Já que fala que todo mundo ouve, então coloca no horário que todo mundo ouve, pra gente poder acompanhar de verdade, né? Exatamente. 11 horas da manhã não dá. Eu lembro que toda vez que eu tava voltando do trabalho, eu colocava na 102, na rádio, porque pega FM lá no carro, lá mesmo onde eu trabalho lá, coloca na 102, vem escutando de lá para cá o tempo todo, debate, o mesmo bate-papo que a gente está tendo aqui, eles têm no programa deles lá, e as notícias que eles têm da parte interna do Bragantino, que muitos de nós aqui não tem acesso. Então é interessante ter essa cobertura dos bastidores que a gente tinha quando passava às 6 horas da tarde. Agora, 11 horas da manhã, realmente, ficou muito difícil para todo mundo. Não, às vezes eu vou dormir no Facebook com fone de ouvido, mas aí quando dá 20 minutos já estou roncando, que é horário para ouvir. Eu lembro que minha filha menor, né, Helena, agora tem 8, mas menor, com 4, 5, eu dava banho nela e o celular, né, no meu caso, na 102, ouvindo 6 horas da tarde. Agora, 11 horas da manhã, fica. Então... Falando da 102 aí, né, cara? A gente que é meio que das antigas aí, queira ou não queira, a 102 é a rádio que sempre acompanhou o Bragantino mesmo, né, cara? Você pega desde a época do Copinho, eu lembro do Copinho. O Copinho era um excelente comentarista, cara. Tinha o Copinho, o Juarez Sérgio, o pessoalzinho ali, o Luiz Maia, lembra? Sim. É igual você falou, né?
o horário das 11 é um pouquinho mais complicado, porque às vezes você tá no horário de trabalho ali, não é toda hora que dá para você ficar escutando, né? Ah, E agora, 6 horas da tarde, às 18 horas, já era um horário bom, né? Porque você chegava do serviço, já Sim, escutava ali, estava atualizado ali dos assuntos do Braga ali, e era um horário bem melhor, né? 11 horas da manhã, você vai escutar, eu ia escutar 9 horas da 10 horas da noite. Aí eu coloco o fone aqui, puxa no Facebook a live no reprise, e aí escuta um pouco, mas aí dorme, né? Porque tá com sono, aí dorme. Mas o horário das 6 horas da tarde, só uma dica aí, 102. Ajuda nós aí, que eu não né? quero ficar escutando mais programa de São Paulo, não. Já que a gente tá falando de Ó, 102, eu vou mandar um abraço lá pro Solvinho lá, que a gente, que é sempre que eu vou no estádio lá, encontro com ele lá, eles são muito solícitos com a gente lá, que é o Eberson Martins, gente boa pra caramba, o Diego Pérez também, sempre encontro com eles lá. Aí mandar um abraço pra eles lá e fica a dica aí. e Dá uma parabéns chance lá pra dar esse horário pra falar. pela live do Caixinha aí de novo, que foi bem produtivo. Da hora. Viu? Voltando aqui pro jogo aqui. Bom, vamos analisar aí um pouco aí essa rodada aí do Campeonato Brasileiro aí, que vai ser uma rodada bastante importante aí, né? Conforme a gente falou aí, vai funilando o campeonato, todas as rodadas aí passam a ganhar uma importância maior aí, né? E aí, Alvo, fala um pouco aí dessa rodada pra gente aí. Vai ser uma rodada bem complicada para alguns times. A gente vai ter clássico regional, tanto aqui em São Paulo quanto em Minas Gerais. Eu acho que vai ter jogo dos desesperados. Essa rodada 25 ela promete, viu? Agora, se a gente for ver a primeira partida da rodada aí, Flamengo e Bahia, o que vocês acham de Flamengo e Bahia? Diga aí, Marcão. Sei que O Flamengo, o Flamengo tá numa draga, não, né? Mas o Bahia também não se ajuda, né? Quando você acha que o Bahia vai ter um jogo na casa que vai favorecer ele para ele escapar ali um pouco da de baixo ali e acaba se complicando. Eu acho que esse jogo aí tem tudo para terminar um empate, né? Aquele jogo bem feio. Eu também vou nessa aí, viu, Marcão? Um tá na ressaca da derrota. O outro tá na ressaca constante. Então, ressaca com ressaca é empate. Eu acompanho também o pessoal, viu? Porque Flamengo agora com essa mudança de treinador, mandou o Sampaoli embora. Nossa, tem essa, O né? Bahia O também Tite não tá com uma assumiu? O fase Tite não muito assumiu ainda, boa. né? Não, o Tite não assumiu ainda não. Acho que vai ser o interino nessa partida. Ah, É. Então, eu também tô achando que tá com cara de empate isso daí, viu? um se afunda, o outro não sobe. Fica naquela, né? É. E o próximo Logo jogo, hein? depois a gente, logo depois a gente tem Fortaleza e Grêmio, que esse é um jogo importantíssimo até pro Esse Bragantino, viu? interessa mais, hein? Esse O interessa Bragantino diretamente pro é, Bragantino. Bragantino é bom empate, né? Porque daí nenhum dos dois sobe, né? Seria bom empate. Se o Fortaleza ganha, vai para 41. Se o Grêmio ganha, fica à frente do Braga. O empate seria ideal, né? É. Tem que falar com o coração ou com a razão? Aí eu vou falar com o coração e com a razão. Com o coração, tomara que seja um empate. Com a razão, eu acho que o Fortaleza ganha lá. Apesar que o Fortaleza está envolvido também na Sul-Americana, né? É, isso aí também, né? Tem Sim. essa também. Verdade, tem isso aí também. É, eu sou do palpite do Marcão também. Que Eu vai também dar acompanho também, porque Fortaleza. Porque o Grêmio não ganha fora também, né? O Grêmio gosta de apanhar fora, né? É verdade, né? O Grêmio não ganha fora. e o Fortaleza também está com uma boa média de público também. A torcida está empurrando bastante também o time. Sim. Então a tendência também é o Fortaleza Cheio, né? também vir para cima do Grêmio, né? Ele meio que joga É. também, que nem o Palmeiras, né? Guardado as devidas proporções, o ano nessa semana, né? Aqui eu acho que o Fortaleza Sim. pega por título, né? Mas com a Libertadores eu acho que vai brigar. Aí o próximo aí, ó. O próximo é o clássico paulista, né? A gente vai ter um Ixi. majestoso São Paulo e Corinthians. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vai pegar o Corinthians aí que tá Dois na numa ressaca fase também. complicada também depois da demissão do Luxemburgo, né? É a briga de meio de tabela ali, né?
Quem perder fica lá, fica meio perigoso ali também, né? A distância de pontos ali é pouca, né? Pouco. 30 a 30. O São Paulo tem 31, o Corinthians tem 30, eu acho. E o Santos tem 26, é isso? O Goiás tem 26. Quem perder se Apesar complica, que quem ganhar respira um pouco. Eu acho que não, nenhum dos dois cai, não. Porque apesar da pontuação baixa aí, mas já tem para mim 2 vagas ali que já foi, assim, já. Então acho que para cair ali só falta mais 2, só mais 2 vagas só. Em Santos, Bahia, Goiás, Vasco, Inter, Cruzeiro, Cuiabá. Aí vem Corinthians e São Paulo. Acho que os dois Por não isso que eu vão. falo que vai ter uma briga depois ali, macho. Eu acho que não vai Então a rolar, briga de não. foice é boa ainda. Essa aqui vai ser boa. Eu acho que o Cuiabá com 29 tem mais chance de cair que o Vasco com 26. É que o Vasco deu uma evoluída, né? Porque você tem que analisar, não é só a gente tem Momento, que né? analisar, não só a pontuação, né? Mas Momento. o time vem jogando também, né? Evoluindo. Né? Sim. Você vê, a turma até brinca, Agora, né? Depois que o Davidson foi lá no Sport TV Entregou. lá mostrar o esquema tático lá, o Cuiabá não ganhou mais. entregou o esquema tático. Ai, meu Deus. O pessoal não Esse E é perdoa. fora da considerando o casa. momento dos dois times, São Paulo e Corinthians. São Paulo, recém-campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians, demitindo o Luxemburgo. Quem que vocês acham que leva nessa partida aí? Empate. Tá caindo em empate. Guardado as devidas proporções, é igual Flamengo e Bahia. Dois estão na ressaca, um que foi campeão, o outro que o técnico caiu. O Mano não vai poder nem assumir, né? Que eu estava lendo hoje, que ele está suspenso, né? O Mano não vai Ele ficar é o nem no Abel banco. brasileiro. As reclamações né? Eu acho que. Isso aí é outro também. Eu acho que Eu acho que é esse empate. jogo tá com uma cara de 0-0 ainda. Aquele jogo. Quem ganhou, quem não viu. Então, o próximo aí? Cuiabá e Fluminense. Cuiabá e Fluminense. O Cuiabá que Fluminense tá também vindo aí com... tá envolvido com a Libertadores, né? Acho que esse jogo aí, o Cuiabá, acho que vai vencer o Fluminense, hein? Tem isso mesmo, né? De tá. Aí Cuiabá tá ruim também, né? Eu vou ficar em cima culpa do do muro de Daverson. novo. Culpa do Daverson. Culpa do Davinho. Eu acho que eu vou ficar em cima do muro de novo. Empate. E eu colocaria 1-0 pro Cuiabá isso daqui, viu? Bem magro também. Um joguinho bem ruim. Só porque o Fluminense tá na Libertadores, né? Porque senão. Porque senão o Fluminense ia arrebentar o Cuiabá. Apesar que tem que ver como é que o Diniz vai, né? Como é que vai com o time também, não sei. Porque tem aquilo, né? Empatou e vai pegar o Inter fora. Meu, tem vários times jogando a vida esse final de semana, né? E meio de semana, né? Eu tô falando aqui só do Palmeiras, mas o Fluminense. Sim. Qual outro que nós falamos aí? O Fortaleza. Sim. E os caras têm que decidir, né? E aí, o que faz, mano? Complicado isso, né? Eu acho que esses times vão pensar mais nas Copas aí, né? Sim. É um jogo Por só. exemplo, o Fluminense, ele perde do Cuiabá, 3 pontinhos ali que poderia garantir para ir para a próxima Libertadores, que talvez não vá se perder para o Inter e perder para o Cuiabá. Verdade. É difícil, né? Complicado. Mas também ganha um pouquinho mais que nós também, tem mais que pensar nisso mesmo e tem que ter um pouquinho de problema, né? Porque senão faz ganhar bem, né? Joga o próximo aí, ó. Qual que é o próximo? Inter e Atlético. Inter e Atlético Mineiro? Isso. Inter e Atlético. Eu vou no Atlético nesse jogo aí. Também vou no Atlético, porque o Inter tá na Libertadores, né? Por mesmo motivo. Vai privilegiar a Libertadores, concordo. Vai a favor do Atlético. E vai chegar perto do Braga lá em cima, né? Mas não tem jeito, né?
Clássico mineiro, Cruzeiro e América de Minas. Esse é o Cruzeiro leva. Eu aposto tudo contra o América. E tanto que foi a pedra do sapato nossa, e tudo que jogar contra o América, eu só favor do time ao contrário. Aposta no Cruzeiro também. Cruzeiro também. Cruzeiro. Clássico paranaense, Coritiba e Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense vai amassar, velho. Eu também acho. Por mais que eu Empate não com o goste do coração. Atlético Paranaense. Desculpa, Thiagão, cortei. Empate com o coração. Eu gostaria que os dois empatassem, mas eu acho que do Atlético Paranaense. A briga pela zona de rebaixamento. Santos e Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco vai levar essa. Apesar de ser na Vila, dá Vasco. Meu, eu sei lá, eu sou apaixonado por futebol, porque eu não quero que o Santos caia. Sério mesmo. Não tenho família santista, nem conheço santista, conheço pouco. Mas eu não quero que o Santos caia. Mas o Vasco vai ganhar. Eu torço pro Santos não cair, velho. Sério mesmo. Próximo jogo, Botafogo e Goiás. Nossa. Pô, o Goiás é difícil fazer golzinho no Goiás, né, velho? O Goiás não tá lá gol mesmo, não. O Goiás perde 1-0, 6-0, isso mesmo. Se o Goiás conseguir empatar lá, já figurar um pouquinho o Botafogo, tá bom. Beleza. E o Botafogo ultimamente não tá fazendo gol, né? Então, dos dois lados, né? Um não toma, o outro não tá fazendo. Então, 0-0, Álvaro. 0-0, pra mim empate também. Seria bom, né? Vamos no empate. E fechando a rodada aqui, exatamente Bragantino e Palmeiras. Esse Bragantino, com o coração e com a razão, o Bragantino acho que vai fazer um grande jogo aí. E para dar aquela moral para o restante do campeonato aí, quem sabe brigar lá pelo título ou pelo vice-campeonato aí, que já seria de uma campanha espetacular, né? Meu Acho palpite que o Braga Bragantino leva. 2-1. Eu vou, o que minha filha falou, como ela acertou os dois últimos, ela colocou 2-0 contra o Grêmio e 2-0 com o Cuiabá. Então eu vou nos 2-0. Eu coloquei 2-1 no negócio do sócio torcedor. Mas eu vou roubar o resultado dela, porque ela que acerta e eu que erro, então. Então já sei que nós vamos errar, então. Ana ganha. Esses são os jogos da rodada, então. Da rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Aí sim. Aí passando pela rodada aí, essa rodada que vai ser bastante importante aí, né? Principalmente para o nosso Braga aí, que almeja chegar aí na vice-liderança aí. Que faz essas considerações finais aí, ô Álvaro, dessa live, desse pré-jogo aí. Quero agradecer você novamente aí pelo papo aí, por ter aceitado aí fazer esse pré-jogo com a gente. E esperar uma vitória do Braga aí, segunda-feira a gente tá comemorando a vitória do Braga, se Deus quiser, né? Estaremos juntos aí, se Deus quiser, comemorando bastante a nossa vitória e podendo fazer bons comentários aí no pós-jogo. E muito obrigado aí, Marcão. A gente seja sempre bem-vindo aí. E aí, Thiagão, obrigado novamente aí por estar com a gente nesse pré-jogo aí. Espero que a gente possa fazer bastante pré-jogos aí do Bragantino aí, pós-jogos também, fazer uns comentários aí sobre o Bragantino. E novamente, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente aí no canal aí. É isso, eu que agradeço. Pô, sensacional um bate-papo aqui. Rendeu, hein? Você é louco. Fala aí, mano. Vai ficar umas 4 horas. Sensacional. Você é louco. Imagina o pós-jogo, então, que vai ter mais assunto do jogo ainda, né? Que vai começar segunda-feira, 10 horas da manhã, para acabar meia-noite. Esse pós-jogo promete. É sensacional. Imagina o pós-jogo contra o Palmeiras, então. Então, sensacional, eu que agradeço, mano. E quero encontrar vocês lá Vou chegar cedo, vou sair daqui umas 2 horas. Pode cair neve, pedra, chuva, Fernandias fechar. Vou chegar mais cedo aí para encontrar vocês, mas bater um papo aí também antes do jogo. Valeu, eu que agradeço. Sensacional.
Show de bola. Então, muito obrigado a vocês dois aí por estar aí nesse pré-jogo aí. Então, agradecendo aí aos meus amigos aí que tiveram com a gente fazendo esse pré-jogo aí. Quero agradecer a todos vocês também que acompanharam esse pré-jogo de Bragantino e Palmeiras. Lembrando a vocês que sempre a gente é grato aí por vocês sempre estar curtindo as nossas redes sociais aí, interagindo. Então também vou pedir para vocês não esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal. Como eu sempre falo nas lives que a gente faz aqui, esse é um canal de torcedor para torcedor, aqui você vai ter voz. Então sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar conversando sobre o Bragantino e sobre o mundo do futebol, hein? Beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.